Graça e paz do nosso Senhor Jesus a todos os amados ouvintes que estão ligados e conectados à Rádio Web Nova Vida. Quem vos fala é o pastor Carlos. Que esta paz do nosso Senhor seja derramada em nossas vidas em todos os momentos. Esta graça que nos é dada, que o Senhor venha em nossos corações neste momento firmar a sua palavra, que o Senhor venha neste momento abençoar todo o nosso ser, para que possamos ser resplandecidos pela sua glória, pelo seu poder. Que o Senhor nos ilumine em todos os lugares neste momento, que o Senhor ilumine o nosso coração, ilumine o nosso entendimento, que o Senhor faça nós enxergarmos o caminho e a direção que nós temos que seguir. Que o Senhor neste momento te livre de toda a tua angústia, que o Senhor te livre neste momento de toda ação maligna, que o Senhor faça resplandecer sobre a vida dos teus filhos neste dia, exatamente o renovo, o perdão, a libertação dos caminhos maus, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, né? Andando com o Senhor em todo momento, em todo momento. É tremendo. No Salmo 119, nós temos que ficar na palavra de Deus. Na palavra de Deus. Bem-aventurados os retos em seus caminhos, que andam na lei do Senhor. Bem-aventurados que guardam os seus testemunhos e os que buscam com todo o coração e não praticam a iniquidade, mas andam nos seus caminhos. Tu ordenaste os teus mandamentos para que diligentemente o observássemos. Quem dera que os meus caminhos fossem dirigidos a observar os teus mandamentos. Então não ficaria confundido, atentando eu para todos os teus mandamentos. Louvar-te-ei com retidão de coração, quando tiver aprendido os teus justos juízos. Observarei os teus estatutos e não me desampares totalmente. Glória a Deus, né? Tremendo. Só temos uma coisa a fazer, meus irmãos. Pedir ao Senhor que ilumine e faça resplandecer a sua luz na nossa vida, para que possamos ter este entendimento, este discernimento. E para isso, meus irmãos, para termos discernimento, entendimento da palavra do Senhor, nós precisamos crer de todo o nosso coração. O salmista diz, no 119:5, quem dera que os meus caminhos fossem dirigidos a observar os teus mandamentos. Quem dera os meus caminhos fossem dirigidos a observar os teus mandamentos. O salmista está dizendo, quem dera os meus caminhos, quem dera se o nosso ser, a nossa vontade, tivesse exatamente esta direção de observar os mandamentos de Deus. Será que nós temos dentro de nós esta força? Será que nós estamos firmados a estar caminhando à obediência dos mandamentos de Deus? Será que nós estamos sendo dirigidos? Será que Deus tem nos tomado em todo momento? Ou será que nós temos resistido? Será que nós não estamos resistindo a todo momento a andar pela palavra do Senhor? Se nós ficarmos presos aos nossos sentimentos, ao nosso entendimento, nós não vamos andar pela vereda da justiça do Senhor, porque precisamos desprender. Glória a Deus. O próprio Jesus disse, João 14, se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Quando nós lemos, quem crê em Jesus, quem crê em Jesus não entrará em condenação. Mas o que é esse crer, meus irmãos? É crer exatamente na palavra do Senhor. Nós precisamos crer de todo o nosso coração na palavra de Deus. Muitas vezes nós vamos pregar nas igrejas, vamos pregar em todos os lugares,
As pessoas estão esperando de nós alguma coisa, um êxtase, até meio mágico. Eu digo, Deus faz milagre. Mas se nós não tivermos com o nosso coração voltados para o Senhor, se nós não tivermos o nosso coração voltados para Deus, para termos exatamente a vontade de aprender os mandamentos de Deus, se nós não tivermos entendimento que precisamos ser guiados pelo caminho dos mandamentos do Senhor, uma coisa, meus irmãos, que nós precisamos entender é que precisamos nos dedicar a ouvir Jesus. Glória a Deus. Porque Jesus diz, todo aquele que vai a Ele, Ele jamais lançará fora. Ele disse para os judeus, não queres vir a mim para não ter a vida eterna? Quer dizer, Jesus, no momento, meus irmãos, Ele está dizendo que crer nele é necessário entender o plano que Deus tem para nós. Não basta nós dizermos só crer em Jesus se não obedecemos a Jesus. É preciso estar ouvindo a palavra de Deus. Ouvindo. Temos levado essa mensagem todos os dias. E o homem precisa ter essa regeneração, o homem precisa ter essa transformação, o homem precisa ter esse novo nascimento. Jesus diz, quem tem os meus mandamentos e lhes obedecer, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Está lá em João 14, 21. O que o Senhor quer dizer? Quem tem os meus mandamentos e lhe obedece, esse é aquele que me ama. Quer dizer, para nós crermos e amar Jesus, nós precisamos fazer o que, meus irmãos? Obedecer os seus mandamentos. Ele diz ainda, se alguém me ama, obedecerá a minha palavra, e meu Pai o amará, e nós viremos a ele, e faremos morada nele. Aquele que não me ama, não obedece às minhas palavras. Ele diz ainda, estas palavras que vocês estão ouvindo, não são minhas, são do meu Pai, que me enviou. Se alguém me ama, obedece às minhas palavras, e meu Pai o amará, e nós viremos a ele, e faremos morada nele. Aquele que não me ama, não obedece às minhas palavras. Não adianta nós falarmos que cremos em Jesus, não adianta nós falarmos que aceitamos o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. Não adianta falar que nós somos gospel, que somos crente, se não obedecemos a palavra do Senhor. É necessário a obediência. É necessário ter essa obediência. Glória a Deus. Ele é muito claro, Jesus. Se vocês obedecerem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido aos mandamentos do meu Pai. Em seu amor permaneço. Está lá em João 15. Jesus está falando muito claro. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor. Assim como tenho obedecido os mandamentos do meu Pai, e em seu amor permaneço. Nós vemos que Jesus foi obediente até a morte de cruz. Nós vemos a obediência. Jesus permaneceu exatamente nos mandamentos do Pai. E por isso que ele dizia que ele permanecia no amor do Pai. Mas Jesus está nos convidando a permanecermos no seu amor. Como que vamos permanecer no amor de Jesus para que o amor de Deus esteja em nós? Guardando os seus mandamentos. Nós precisamos, meus irmãos, ser guiados por Jesus. Como que eu vou ser guiado por Jesus? Como que eu vou ouvir a Jesus? É fazer a sua palavra morar em nossas vidas. É fazer a sua palavra ser luz para os nossos caminhos. É fazer da sua palavra regenerar todo o nosso ser. Fazer a palavra do Senhor, quando a palavra está em nós, como Jesus diz, Ele e o Pai farão morada e se manifestarão. Porque o Senhor, na verdade, Ele coloca em nós o seu Espírito.
e nos guia pelo seu Espírito. Nós precisamos sair das nossas razões, meus irmãos. Nós precisamos sair exatamente de todo ato religioso, precisamos sair das nossas razões e precisamos entender uma coisa: amar a Jesus é obedecer a Jesus. Lendo os seus mandamentos, a palavra do Senhor é muito clara para a gente meditar nos mandamentos de Deus, para que possamos ir bem em todos os caminhos, buscando e praticando em todas as áreas da nossa vida. Toda a área da sua vida, meu irmão, ela tem que ser iluminada pelas Escrituras. Todos os atos da sua vida, você tem que olhar exatamente para o Mestre, para ver se o que você está fazendo está conforme as Escrituras. E eu digo, toda a área da nossa vida. E eu digo, sabe onde ela começa? Dentro de nós. Ela começa dentro dos nossos sentimentos. Como que estão os seus sentimentos? Eu vejo que as pessoas ainda estão presas nesse mundo medíocre, que as pessoas colocam toda a sua força, colocam todo o seu entendimento, buscam ter toda a sabedoria, todo o entendimento deste mundo, e quando chega no final, elas viram que correu atrás do vento. Nós não temos que correr atrás do vento. Jesus veio para despertar nós, a acordarmos da morte que nos estava levando este mundo, que estava levando os nossos sentimentos, as prisões. As pessoas estão presas aos seus sentimentos, há muita tristeza, há muita incerteza dentro do coração do homem, há muita dúvida dentro do coração do homem. Mas uma coisa, meus irmãos, nós temos que tomar a direção, e a direção é Jesus. A direção é os mandamentos que foram nos dados. Essa é a direção. E eu digo, a direção é a regeneração, é tirar a tristeza e as decepções deste mundo e colocar a alegria do Senhor dentro de nós, não importa qual a circunstância que você está passando. Aprenda, meus irmãos, a ter paz no meio das aflições. Aprenda no meio das tribulações, estar firmado com o coração grato a Deus, ainda que esteja passando pela prova. Aprenda no meio deste momento a viver praticando a palavra de Deus. Aprenda. Tem pessoas que neste momento podem estar todas entristecidas, decepcionadas, até sem direção neste mundo. E eu digo, a nossa direção é o Senhor. Quando você tem o Senhor como Senhor e Salvador da sua vida, quando você realmente guarda os seus mandamentos, quando de dentro de você flui o manancial de águas vivas, Ele é lâmpada para os nossos caminhos, Ele é luz para os nossos caminhos. Deus vai te iluminar em todos os caminhos. E eu digo, primeira coisa que você tem que fazer é mudar, sair da prisão, sair do cativeiro, que os sentimentos da fraqueza do homem natural faz ele ficar caído. E quando você está nessa situação, você está preso pelos seus sentimentos, pela fraqueza dos seus sentimentos, pelas decepções dos seus sentimentos. O homem, se ele aprende a viver sem nada, e ele continua no mundo vivendo sem nada, e se ele ali aprendeu a viver sem nada, nada vai lhe entristecer, porque ele não tem nada para perder. Mas quando o homem acha que está perdendo alguma coisa, quando o homem se decepciona pelas quedas desta vida, quando seu coração se entristece pelas perdas, pelos objetivos não alcançados, aí é problema. Quando Jó perdeu tudo, ele rasga as suas vestes e vai adorar a Deus, porque ele diz que nu ele veio ao mundo e que nu ele retornaria a Deus. Meus irmãos, quando nós entendemos que toda perda que nós possamos sofrer neste mundo, se nós estamos mortos com Cristo e com Ele nós morremos também, e nós já não vamos ter sentimentos de perda, de decepções. Então, quando conseguimos mortificar esses sentimentos dentro de nós, meus irmãos, nós começaremos a crescer no mundo espiritual. Porque enquanto você é roubado pelas suas fraquezas sentimentais, você não consegue enxergar o mundo espiritual. E para você enxergar o mundo espiritual e crescer no mundo espiritual, a sua natureza carnal,
ela tem que morrer. As suas decepções têm que morrer. A sua incredulidade tem que morrer. A sua fraqueza tem que morrer. As suas tristezas têm que morrer. Toda essa tristeza que está sendo no seu coração. Mas quando você está vivo com Cristo, meu irmão, ainda que você não tenha nada neste mundo, ainda que as ameaças venham sobre a sua vida, ainda que a circunstância te cerquem sobre essa sua vida, sabe para quem você vai olhar? Para o Senhor. Você vai olhar para o autor e o consumador da sua fé, aí você vai falar: maior é o que está em mim. Maior que todas as circunstâncias que pode ter à minha volta, as circunstâncias que eu possa enfrentar, maior é o que está em mim. E maior é o que está em nós. Muito maior. É aquele que veio trazer do Senhor. Porque Jesus diz que o Espírito Santo ia nos falar todas as coisas dele. Que ele estaria conosco todos os dias até a consumação do século. O Senhor está conosco em todos os momentos. Quando nós passarmos pelas adversidades, meus irmãos, não podemos tirar os olhos do autor e consumador da nossa fé. Porque no meio das dificuldades, no meio das tribulações, os nossos sentimentos querem sobressair e não querem deixar nós olharmos para o autor e o consumador da nossa fé, mas querem mostrar os obstáculos, as dificuldades, querem mostrar aonde está o teu Deus. Muitos começam a olhar a sua volta e a sua frente e começam a pensar no dia de amanhã. Começam a ficar cheios das suas ansiedades, as suas incertezas. Eu digo ainda que você não tenha nada hoje, meu irmão. Mas você tem o Deus, o poder, a glória. E nós precisamos só ter Ele. Porque quem tem Deus tem tudo. Aleluia. Quem tem Deus tem a vida eterna. Tem a eternidade. Glória a Deus. Quem tem Deus tem o alimento de cada dia. Porque Ele nos dá o alimento de cada dia. Quem tem Deus tem o sustento do seu poder e da sua glória para fazer passar pelos obstáculos. É Ele que transporta nós do lamaçal. É Ele que nos tira de um poço de lama. É o Senhor que faz a gente vigorar todas as circunstâncias. E nós precisamos amar esse Deus. O Senhor é muito claro: se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Tem gente que nem conhece os mandamentos de Deus. Tem gente que nem conhece os mandamentos de Deus e nem se importa para aprender. Mas se as minhas palavras estiverem em ti, quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu também amarei, e me revelarei a ele. Se alguém me ama, obedecerá às minhas palavras, e meu Pai o amará. E nós viremos a ele e faremos nele morada. Tremendo. Quando você tem a essência de Deus dentro de você, sabe o que é a essência de Deus? Ela começa pela palavra. A essência de Deus começa pela palavra. A regeneração. Como Jesus diz para Nicodemos: quem não nascer de novo, quem não nascer de novo da palavra e do Espírito, quem não nascer de observar o que Jesus disse, a transformação. E que o Senhor Jesus diz: amará o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, de toda a sua força. Será que você tem se dedicado a este ponto para amar Deus de todo o seu entendimento? Você tem se esforçado, dado o seu máximo para buscar a presença de Deus e o conhecimento do Altíssimo? Quando dizemos que temos que amar a Deus, e o segundo mandamento: amará o seu próximo como a ti mesmo. Será que você tem amado o seu próximo com tanta força assim, com tanto amor, com tanto esforço? Você tem se dedicado a buscar o amor às almas vidas? Quem é meu próximo? Fazer o bem para aqueles que te fazem, meus irmãos, é fácil. Fazer o bem para aqueles que são da sua casa, da sua família, é fácil. Onde está o meu próximo? Teu próximo é todo aquele que você pode alcançar através do seu coração quando você abrir. E nós precisamos buscar o entendimento. O que é fazer a obra de Deus?
é amar a Deus e guardar os seus mandamentos. O que é fazer a obra de Deus? É amar o teu próximo, de toda a tua força também, e todo o teu entendimento. Quando nós aprendemos que servir a Jesus não é ir lá na igreja, dar o dízimo e cantar um louvor, ou até se emocionar e chorar. Amar ao Senhor é guardar os seus mandamentos e os praticar. Amar o Senhor de todo o seu entendimento e toda a sua força é também amar o teu próximo, meu irmão e minha irmã. É tempo de mudança. É tempo de sair do estado religioso, meus irmãos. Tenho convocado a muitos e há muito tempo a sair fora de um ritual religioso, de uma cultura religiosa, e observar os mandamentos do Senhor. Quando nós aprendemos a andar nos mandamentos de Deus, o nosso coração se abre. O nosso coração se abre, porque o Senhor nos liberta. Conhecereis a verdade vos libertará. Quando o nosso coração se abre, a essência de Deus está dentro de nós. Quando o Senhor diz que fará morada em nós e se manifestará, Ele vai manifestar em nossas vidas o seu amor, Ele vai manifestar em nós a sua misericórdia. E o Senhor está te chamando, meu irmão, minha irmã. Vamos se desprender da nossa natureza carnal, do nosso entendimento, de amar aquilo que nós gostamos de fazer e praticar continuamente aquilo que gostamos de fazer. Está cercado só pelos nossos familiares, pelos da nossa casa, e a oração repetitiva. Eu te convido, meu irmão, a você ter coragem de servir ao Senhor como diz as Escrituras. Eu chamo você, meu irmão e minha irmã, a se regenerar pelas Escrituras, não pelos homens. Eu te chamo, meu irmão e minha irmã, a servir ao Senhor pelas Escrituras, não por mandamentos de homens. Nós precisamos mudar. É tempo de mudar. Precisamos nos amar. O verdadeiro amor, meu irmão, ele corrige. O verdadeiro amor, meu irmão, ele mostra a luz. E nós estamos aqui para mostrar a luz. O Verbo se fez carne e habitou no meio de nós. Mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. E eu digo, tem gente que é para ser luz, meus irmãos, e apagou a sua lâmpada e está no meio das trevas. Mas o Senhor está dizendo, volta para a luz. Volta para o caminho da luz, volta para o caminho do entendimento. Volta para o caminho do entendimento da luz, volta para o caminho do Senhor. E temos que falar como o salmista, lá no Salmo 119, sim. Quem dera os meus caminhos fossem dirigidos a observar os teus mandamentos. Então não ficaria confundido, atentando eu para os teus mandamentos. Quando você atenta para os mandamentos de Deus, você não vai ficar confundido, meu irmão, minha irmã. Porque Satanás e a natureza do homem caída, a tua mente, o teu coração, ele vem te confundir para que você não creais e não andeis no caminho do Senhor. Porque essa é a ação do diabo. Ele veio exatamente para trazer confusão nos caminhos dos homens. E Satanás, astuto, aquele que vem confundir os caminhos do Senhor através da religião. Satanás, que opera no coração de muitos, achando que são boas pessoas. Boas pessoas, meus irmãos. Não adianta nós sermos bons se não guardarmos os mandamentos de Deus. Precisamos guardar os mandamentos do Senhor em todo o tempo. Porque eu digo, quando as palavras do Senhor estão em ti, quando você está andando com o Senhor em todo o tempo, quando o Senhor está dirigindo os teus passos, eu digo, é uma benção. Porque o Senhor te manifesta, o Senhor te revela, o Senhor te dirige por todos os caminhos, e o seu coração não fica atribulado, porque é uma confiança sua no Senhor. Há uma confiança, e eu digo, você precisa ter essa confiança, meu irmão e minha irmã. Você precisa ter essa confiança com o Senhor, porque você está crendo nele de todo o seu coração, de todo o seu entendimento, de toda a sua força. Você já não teme mal algum, porque a sua vida pertence a Ele. E quando você sabe que a sua vida pertence a Ele, glória a Deus, porque Ele nos comprou por um grande preço, e Ele está fazendo tudo exatamente, meu irmão, para nos livrar das trevas, do caminho da perdição, porque todo aquele que o Pai envia a Ele, Ele diz, jamais lançarei fora. E o Senhor está operando através da sua vida neste momento, para te libertar dos caminhos errados, para te libertar do caminho das trevas. Por um momento você ficou confundido,
mas o Espírito Santo te trouxe de volta para você enxergar o caminho da luz. O Espírito Santo está te dando entendimento neste momento, porque o salário do pecado é a morte. E Satanás tenta levar todos eles para a escuridão, para ficarem confundidos, para fazerem todo tipo de pecado contra o Altíssimo. Mas aquele que nos chamou, que nos escolheu, aquele que deixa suas 99 ovelhas no deserto e vai buscar a perdida, ele está te pegando neste momento e falando que te ama, e falando: volta para os meus caminhos, volta para os caminhos dos meus átrios. Aleluia. E eu digo, meu irmão e minha irmã, eu não sei qual é o pecado que você fez e por que tanto tempo você se desviou dos caminhos do Senhor. Mas nós temos um advogado na presença de Deus, que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel para nos perdoar. Povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e se arrepender dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus a sua oração e sararei a sua terra. É neste momento um momento de reconciliação de você com Deus, e eu vou estar orando. Senhor, que o Senhor possa iluminar cada irmão, a cada irmã neste momento, Senhor. Neste momento, esses que fazem confissão a Ti, Pai amado, que estão com seus corações arrependidos, que o Senhor possa, Senhor, perdoar os nossos pecados, Senhor. Que o Senhor possa libertar, Senhor, eles das garras do inimigo, Senhor, que tinha segurado eles, Pai amado, tampado a sua visão, o seu discernimento, Senhor, e colocado desejos malignos, Senhor, na sua alma. Que o Senhor possa neste momento libertar, Senhor, essas almas, quebrar as forças do inimigo, Senhor, quebrar todas, Senhor, as ações malignas, Senhor, de dentro do coração. Senhor, este povo que se faz confissão a Ti, e cremos, Senhor, que Tu és Deus misericordioso, meu Pai, que lança os nossos pecados no mar do esquecimento, que a Sua mão sempre está estendida, Senhor, esperando que o pecador se arrependa, Senhor, e volte, Senhor, para Ti. E nós oramos neste momento por toda e qualquer vida, Senhor, que possa estar, Senhor, separada dos Teus caminhos, Senhor, que o Senhor possa iluminá-los e trazê-los, Senhor, Senhor, na presença da Tua luz, que o Senhor encha eles nesta unção, Pai, poderosa do Teu Espírito, Senhor, e regenera o caminho dos irmãos, Pai. Senhor, que tenha andado de qualquer jeito na Tua presença, mas eu sei, Pai, que a partir de hoje, a partir dessa mensagem, Pai amado, eles vão observar as Tuas palavras, Senhor, e vão corrigir os seus caminhos, Senhor. Que o Senhor possa libertar eles, Senhor. Que o Senhor possa descer com esta unção poderosa do Teu Espírito e quebrar as forças do mal. E neste momento, Senhor, levante aqueles que estão enfermos. Que toda enfermidade que possa estar neste corpo, meu Pai, Senhor, que todo mal, que toda dor que está dentro desse corpo, desses ossos, em Teu nome, Senhor, nós dizemos ao mundo espiritual que haja cura em nome de Jesus, que haja libertação em nome de Jesus. Senhor, que o Senhor abençoe o celeiro, que o Senhor abençoe os caminhos deste irmão, meu Deus, porque Tu és o Deus que manda a chuva. Que o Senhor possa, Senhor, Senhor, multiplicar sobre a vida desses irmãos que estão passando por essas necessidades, dificuldade, Pai, e abençoar, Senhor, o trabalho das Suas mãos, e mesmo aqueles que estão sem trabalhos, meu Pai, Tu és o Deus, meu Deus, que abre, Senhor, as comportas do céu e sustenta todos, Pai amado. Que o Senhor possa sustentá-los neste momento de dificuldade e abençoá-los em nome de Jesus. Amém. Louvado é o nome do Senhor, e que o Senhor continue te abençoando e dirigindo os teus caminhos em nome de Jesus. Amém.